Fala pessoal, aqui é o professor João Henrique e hoje eu vou te ensinar a como executar o treinamento HIIT na esteira, né? Obviamente com corrida, da melhor forma, da forma mais precisa e obviamente aquela que vai te trazer resultados mais rápidos, na qual vai otimizar sua performance e também ajudá-lo no emagrecimento, ok? Então o método HIIT, como imagino que você já saiba, ele é um método que já vem sendo desenvolvido aí há muitos anos e cada vez mais ele está em evidência por conta dos benefícios que ele pode trazer para a sua saúde e também para a sua estética. Mas é importante que você tenha parâmetros objetivos na hora de realizar esse treinamento HIIT. E existem inúmeras possibilidades de combinação do treinamento intervalado que você vai fazer aí na esteira da sua casa ou na academia, enfim. Mas o mais interessante, o mais legal do método HIIT é que você pode treinar pouco tempo e ter resultados similares a quem treina praticamente o dobro do tempo que você se dedicou para fazer um trabalho intervalado na esteira com corrida, ok? Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro e que você precisa ter ciência é que quando você vai realizar o treinamento HIIT, você precisa estar mentalmente preparado para esse tipo de treino. Você tem que entender que o treino só vai ter resultado se você chegar próximo do seu limite, das suas condições cardiorrespiratórias, das suas condições musculoesqueléticas para realizar uma corrida com uma passada, né, uma amplitude grande de passada, com uma frequência de passada alta, porque não tem como você realizar um treino intervalado, como o próprio nome já diz, de alta intensidade, sem grandes sacrifícios, sem grandes doações no que diz respeito à intensidade do esforço, ok? Mas é nesse ponto que eu quero tocar. Qual é a intensidade com que eu devo correr no meu treinamento intervalado de alta intensidade? Como que eu descubro isso e como que eu vou estabelecer os diferentes treinos, imaginando que você faça 3 vezes por semana isso, né? Você tem a possibilidade de treinar 20 minutos somente, 3 vezes por semana, então como que você vai desenhar essas variações de treino, porque obviamente você não vai treinar segunda, quarta e sexta o mesmo treino HIIT, você tem que variar, obviamente, um dia você vai fazer com estímulos, né, de 2 minutos, outro dia com estímulos de 1 minuto, outro dia você vai fazer com 3 minutos com menor descanso ou 3 minutos com maior descanso de recuperação, enfim. Não importa qual a forma que você vai realizar, o importante é que você varie sempre as formas de realizar o HIIT, ok? Então a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que você esteja determinado, que você esteja preparado mentalmente para realizar um esforço de muita intensidade num curto espaço de tempo, ok? E a velocidade na qual eu falei, qual é a intensidade que eu devo correr? Você tem inúmeras formas de realizar isso, né? Tanto numa avaliação muito específica com ergospirometria, com avaliação, né, com um fisiologista, com um médico cardiologista, enfim. Ou você mesmo pode fazer uma autoavaliação. Você realizando ali um teste gradativo, né, de aumento progressivo da velocidade, você consegue identificar qual é a sua velocidade de 100% de VO2 máximo, que a gente chama de velocidade aeróbia máxima, tá? Mas tem uma outra forma que é mais prática ainda, e eu tenho percebido que isso tem funcionado quando a gente prescreve aí para alguns alunos que estão buscando um emagrecimento, que já sabem correr na esteira, obviamente, e estão buscando o emagrecimento, buscando o exercício para auxiliar no emagrecimento, o método HIIT certamente é um dos mais favoráveis aí, um dos mais indicados, especialmente para quem tem pouco tempo. Mas como que determina a velocidade e de que forma que a gente tem encontrado? Simples, eu vou pedir para você começar um trabalho, imagina que você já vai fazer um treino HIIT, então já vai com a cabeça de que você vai realizar esse treino, só que você vai fazer um HIIT de 3 minutos, certo? Você vai fazer intervalos de 3 minutos. 3 minutos de execução, de corrida, para 3 minutos de descanso fora da esteira, com os pés nas laterais da esteira, ok? Só que eu quero que você descubra qual é a velocidade ideal para esses 3 minutos. Ou seja, qual é a velocidade que você vai colocar ali no painel da esteira, para que quando chegar ali 2,55, 2,56, 2,57, 3 minutos, você esteja totalmente exausto. Você fala, não aguentaria mais 10 segundos de corrida nessa velocidade. Encontrando isso, você tem a sua velocidade, que eu considero, né, que a literatura aí tem entendido como a velocidade de 100% da sua velocidade aeróbia máxima, ou seja, você encontrou a sua velocidade aeróbia máxima. Então a gente assume isso como 100%. Em termos práticos, vamos imaginar que eu comecei
a primeira série de 3 minutos, colocando 11 km por hora. E eu terminei os 3 minutos relativamente bem, sobrando, poderia ter corrido até um pouco mais. Mas vou lá, descanso 3 minutos, coloco mais uma série de 3 minutos, só que agora eu vou para 12. Vou conseguir fazer ainda os 3 minutos com 12, mas foi confortável. Falar, então descanso mais 3 minutos e agora eu vou para 13 km por hora. E com 13 km por hora percebi que quando cheguei em 3 minutos eu estava realmente muito exausto e não aguentaria ficar ali mais 5, 10, 15 segundos correndo nessa velocidade. Então está aí uma forma bem simples, que tem uma certa precisão, funciona muito bem na prática e você encontra então a sua velocidade aeróbia máxima, ok? Que nesse exemplo que eu dei foram 13 km por hora. Então, se alguém te perguntar qual é o seu 100%, qual a sua velocidade aeróbia máxima? Nesse exemplo, foram 13 km por hora a minha velocidade aeróbia máxima. E a partir daí, o seu mundo no treinamento de corrida na esteira, no treinamento intervalado de alta intensidade, ele toma uma nova cara, ele se torna muito mais preciso, muito mais científico do ponto de vista de resultados. Porque aquilo que você ia alcançar com 2, 3 meses treinando o HIIT, você encurta esse tempo para algumas semanas porque você vai saber exatamente qual é a sua velocidade de corrida para as determinadas variações do método HIIT, ok? Então, tendo a velocidade de referência, você agora pode determinar inúmeras possibilidades de treino HIIT. Então, como você sabe, o treinamento HIIT tem como padrão que qualquer estímulo de 10 segundos a 4 minutos, então se eu posso fazer séries de 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, até no máximo 4 minutos, sprints até no máximo 4 minutos, eu ainda estou dentro da metodologia do treinamento intervalado de alta intensidade. Portanto, imagina você tendo um referencial da sua velocidade aeróbia máxima, ou seja, dos seus, lá, o exemplo de 13 km por hora, quando você vai fazer um treino de menor duração, ou seja, você vai fazer vários sprints, vários tiros, várias séries de 30 segundos, obviamente que você vai utilizar uma velocidade acima da sua velocidade aeróbia máxima. Então, imaginando de uma forma bem superficial ainda, eu vou passar aí falando de cada uma das variações, mas dando um exemplo já para você ter uma noção. Se você vai fazer um trabalho de 30 segundos, você precisa de, no mínimo, 120% da sua velocidade aeróbia máxima. Então, vamos usar um outro exemplo para facilitar o cálculo para você aí que está me assistindo. A sua velocidade aeróbia máxima, você que ainda está começando a correr, não tem tanta habilidade assim, nem tanto condicionamento físico para a corrida, que a sua velocidade aeróbia máxima seja 10 km por hora. Se você vai fazer um treino HIIT de curta duração, qual que é a recomendação? Que você faça com no mínimo 20% acima, ou seja, 120%. Logo, você vai colocar 12 km por hora para fazer um HIIT com sprints de 30 segundos de esforço. Ah não, mas hoje eu quero trabalhar um HIIT de mais longa duração, um HIIT, um intervalado extensivo de longa duração, imaginando que seja 3 minutos mesmo. Com 3 minutos, obviamente, pelo exemplo que eu já dei para vocês de como alcançar a velocidade aeróbia máxima, como identificar, você vai fazer um HIIT ali por volta de 3 minutos. Mas o que eu quero que você entenda então é que quanto maior a velocidade, ou seja, quanto maior a intensidade, obviamente menor será a duração do seu estímulo. Ou seja, quanto mais rápido você colocar a velocidade na esteira, menor será a duração dos seus sprints, ou seja, das suas séries. E aí você tem uma outra variável que vem a culminar com isso, que é o tempo, o intervalo de descanso. Isso a gente chama de densidade. O quanto de esforço eu faço para o quanto de descanso eu tenho que ter para novamente repetir inúmeras séries, tá? E isso parece ser simples, Eu imagino que você, certamente, quando está a fim de correr, sobe na esteira e fala, pô, acho que hoje eu vou colocar aqui 14 km por hora, vou fazer 1 minuto para 1 minuto, que é o HIIT mais clássico, Corro 1 minuto, descanso 1 minuto, corro 1 minuto, descanso 1 minuto. E aí você fala, pô, beleza, consegui correr, fez aqui 20 minutos de esforço, 10 sprints de 1 minuto.
E termina, beleza, consegui, ok. Vai te dar resultado? Óbvio que vai te dar resultado. Foi um bom treino? Já não sei se foi um bom treino. Porque eu não sei se você é um cara extremamente condicionado, se para fazer um treino efetivo de 1 para 1, 1 minuto para 1 minuto, talvez você deveria correr a 18 km por hora e não a 14. Então, se você correu a 14, você que é bem condicionado, certamente você não fez um treino intervalado de alta intensidade. Você fez uma simples corrida, aí alternando 1 minuto para 1 minuto. Mas se você for um indivíduo que ainda não está tão bem condicionado, a hora que você coloca 14 km por hora e pensa em fazer um HIIT de 1 para 1, chega no quarto sprint, né, na quarta série, você não aguenta nem 40 segundos. E aí você o quê? Fica frustrado porque você não conseguiu cumprir com aquilo que você tinha colocado como meta. E aí, obviamente, você, dependendo de como você reage com essas questões aí, você fala, pô, hoje eu não vou treinar, ou hoje eu não estou bem, cara, hoje eu não estou legal, eu acho que eu vou deixar para fazer um outro dia. E aí você perde a oportunidade de fazer um belo treino, perde a oportunidade de ter um treino curto, porém muito efetivo, porque você não sabe qual é a velocidade com a qual você deve correr para um HIIT de 1 minuto para 1 minuto, por exemplo, ok? Então vamos lá, estipulando um treinamento HIIT, e eu vou passar então dos treinos intervalados, né, do treinamento intervalado, que a gente chama de extensivo, que tem aí uma duração por volta de 2 a 3 minutos, aí a gente vai para um extensivo de média duração, que vai por volta aí de 1 minuto a 2 minutos, né? E aí tem os HIITs, né, os de curta duração, que aí são aqueles por volta de 1 minuto e menos que 1 minuto, aí de 15, 30 segundos. Então vamos dividir em mais ou menos, né, para ficar fácil a explicação, em 3 tipos, né, 3 variações principais do método HIIT, ok? Aqueles HIITs que você vai fazer por volta de 3 minutos, aqueles por volta de 2 minutos, o sprint, e aqueles por volta de 1 minuto e aqueles por volta de 30 segundos, ok? Então são mais ou menos aí umas 3 formas de você variar o seu treinamento intervalado, e eu vou começar então pelos HIITs de 2 a 3 minutos. Quando a gente consegue suportar um treino, né, numa alta intensidade, uma corrida de 2 a 3 minutos, geralmente nós estamos então correndo e devemos correr numa velocidade de 100% da minha capacidade aeróbia máxima, ou seja, da minha velocidade aeróbia máxima. Então, se, né, novamente aí eu vou citar, para facilitar as nossas contas, a minha velocidade de exaustão para 3 minutos são 10 km por hora, ou seja, a minha velocidade aeróbia máxima são 10 km por hora. Então eu quero fazer hoje um treino HIIT de, vamos imaginar, de 5 sprints de 3 minutos para 3 minutos de descanso. Então é um treino de 30 minutos de HIIT, certo? Porque eu vou me esforçar 5 de 3 minutos, que me dá 15, e vou descansar 3 minutos, que também me dão 15 minutos, correto? Então 30 minutos de treino. Se eu selecionar então sprints de 3 minutos, eu tenho que colocar a minha velocidade de 100%, ou seja, a minha velocidade aeróbia máxima. 100%, eu te garanto que você vai conseguir chegar até o final do treino se você realizar 3 minutos de corrida para 3 minutos de descanso passivo, sem fazer nada, sem caminhar, sem nada, com os pezinhos fora da esteira, se hidratando, recuperando, deixando a frequência cardíaca baixar para novamente realizar um novo sprint, isso falando em 5 sprints, no total aí 30 minutos. Mas você fala, pô João, eu não tenho 30 minutos para realizar esse treino. Eu tenho ali no máximo 5 minutos para aquecimento e 20 minutos para treinar. Então vamos pensar num outro HIIT, não num HIIT intervalado extensivo, longo, vamos pensar num intervalado extensivo aí de média duração, de curta duração. Pensar para 2 minutos. Se você selecionar 2 minutos no seu trabalho HIIT, aí você vai precisar lançar mão de uma intensidade maior. Porque para 2 minutos nós suportamos correr com 10% acima da minha capacidade aeróbia máxima. Então, se 10 km por hora é na minha velocidade de 100%, eu preciso passar para 110%, ou seja, eu vou colocar agora mais 10%, no caso eu correria a 11 km por hora. E aí, vou fazer um trabalho de 2 minutos de corrida para 2 minutos de descanso. Se eu realizar 5 sprints, eu corro 10
minutos, descanso 10 minutos, contemplo então 20 minutos de corrida, um belo treino HIIT. Que como vocês sabem, o treinamento HIIT deve durar aí por volta de 10 a 25, 30 minutos, ok? Vamos para um outro HIIT. Fala, não, hoje eu estou bem e eu quero treinar mais intensamente ainda. Então vamos fazer o HIIT de 1 minuto. 1 minuto para 1 minuto, certo? Quando a gente faz um esforço de 1 minuto e se é treinamento intervalado de alta intensidade, eu preciso fazer cada sprint numa alta intensidade. Logo, quando eu corro para 1 minuto, eu preciso utilizar por volta de 120%, de 110 a 120% da minha velocidade aeróbia máxima. Exatamente isso que eu devo usar, de 110 a 120%. Claro, se você realizar 10 tiros, 10 sprints, novamente você vai treinar 20 minutos, que serão 10 minutos de corrida para 10 minutos de descanso. Só que desta vez você vai fazer 1 minuto para 1 minuto. Porém, a velocidade que seria então de 110%, como no outro, que foi 11 km por hora, agora você coloca 120%. Você vai correr então numa velocidade superior, tá? Mas é para 1 minuto até 120%. Acima disso, a chance de você quebrar durante o treino é muito grande. Então, não ultrapasse, no caso desse exemplo, 12 km por hora seria o máximo para você suportar, e eu te garanto que você vai conseguir se você realizar 1 minuto de corrida para 1 minuto de descanso passivo, sem fazer nada, ok? E aí tem uma outra forma, né, que é o HIIT intervalado intensivo de curta duração, que aí são aqueles que você realmente precisa ser muito bem coordenado para correr na esteira, porque quando a gente corre aí numa intensidade acima de 120%, ou seja, para um indivíduo que corre a 10 a 3 minutos, que para 2 minutos deveria correr a 11, que para 1 minuto deveria correr a 12, para um esforço de 30 segundos, que é o que a gente já tem feito em algumas pesquisas lá na universidade onde eu faço meu doutorado, a gente tem colocado ali 130%, ou seja, 30% a mais da velocidade aeróbia máxima, que nesse exemplo que eu estou dando, se você tem 10 km por hora como máxima, você vai correr a 13 km por hora. E aí, a sua frequência de passada, a sua amplitude de passada muda. Depende muito mais de força de membro inferior. Você depende bastante da sua força, não só da sua condição cardiorrespiratória, mas também da sua força. Então você precisa estar bem preparado, bem treinado, com a força muito bem equilibrada de membros inferiores para você conseguir realmente realizar esse treinamento HIIT, tá? E aí vamos imaginar que você faça 30 segundos para 30 segundos. Eu te garanto, isso a gente já fez aqui no nosso laboratório, eu te garanto que você consegue fazer com 13 km por hora, se no caso a sua velocidade aeróbia máxima for 10 km por hora, correto? Que então significa 130% da sua velocidade aeróbia máxima, ok? Mas antes de fechar, né, e finalizar essas minhas dicas aqui, essas minhas orientações para você que está buscando pelo método HIIT, aí, correndo na esteira, um melhor condicionamento físico, uma melhora no seu gasto energético para ajudar no emagrecimento, eu vou te deixar uma outra dica que é importantíssima quando você pensa em progredir com um treinamento HIIT, ok? É uma outra variável chamada densidade. O que é densidade no treinamento HIIT? Densidade é o quanto de tempo você coloca de descanso comparado ao quanto de tempo você está colocando para o seu esforço, para a realização do seu treino, ok? Então vamos lá. Meu primeiro exemplo foi 3 minutos para 3 minutos de descanso, 3 minutos de corrida para 3 minutos de descanso. A densidade desse treino a gente chama de 1 para 1, ou seja, eu faço 3 minutos de treino, de corrida, e faço 3 minutos de descanso, ou seja, a relação de 1 para 1, essa é a densidade de 1 para 1. Se eu faço 2 minutos, descanso 2 minutos, também a relação é de 1 para 1. Se eu faço 1 minuto para 1 minuto, a relação também é 1 para 1. Se você está iniciando o treinamento HIIT, vamos imaginar que você ainda não está habituado, ou você está um pouco fora ali do seu peso ideal, você está acima do peso, eu recomendo que você faça o treinamento HIIT
numa densidade mais branda, numa densidade um pouco mais light, que é o quê? 1:2. Independente de qual variação de HIIT você vai fazer, que você vai escolher, eu sugiro você a escolher a densidade 1:2. O que significa isso? Vamos imaginar que você quer fazer um HIIT a 110 por 120% da sua velocidade aeróbia máxima. Fala, não, pô, vi lá que deu 10 km por hora e eu estou acostumado a correr, fiquei um tempo parado, mas eu vou fazer hoje um HIIT a 120%, de 1 minuto de esforço. Então, beleza, manda ver. Coloca 12 km por hora e vai 1 minuto num ritmo intenso, frequência cardíaca lá em cima, tal. Só que você vai descansar 2 minutos. É essa a densidade para quem está começando. 1:2. Então ele corre 1 minuto e descansa 2 minutos, certo? Ah, preciso de um treino que dure por volta de 20 minutos? Beleza, então comece com 6 sprints, faça 6 séries. Você vai fazer 1 minuto, descansar 2. Cada bloquinho, né, de esforço e recuperação são 3 minutos. Vezes 6, 18 minutos de treino. É um excelente treinamento HIIT também. Vai te trazer excelentes benefícios na resposta cardiorrespiratória, na melhora da vasodilatação, da utilização ali pós-treino, da oxidação de gorduras, do gasto energético, enfim, todas aquelas vantagens que o treinamento HIIT traz. E sabe por quê? Porque você colocou a velocidade correta. Não foi a velocidade da sua cabeça que você quis lá. Ah, não, quer saber? Hoje eu vou correr a 9 km por hora. Mas 9 para você não vai ser um estímulo suficiente para fazer com que seu metabolismo realmente reaja a esse treino e que traga aqueles benefícios que eu já citei aqui, tá? Então, é muito importante que você encontre essa velocidade e que você saiba exatamente como organizar o seu treinamento. Você começou a treinar, então, numa densidade 1:2. Você passa, então, para uma outra densidade, 1:1. Aí vem para aqueles exemplos que eu já dei. 2 minutos para 2 minutos, 1 minuto para 1 minuto, 30 segundos para 30 segundos, ou seja, relação de densidade 1:1. E aí você realiza mais 2 semanas dessa forma, fazendo as diferentes variações de tempo, mas sempre respeitando a densidade 1:1 e, obviamente, respeitando qual é a velocidade que você vai correr para determinadas durações que você tenha colocado, ok? Mas a partir do momento que você se torna bem condicionado e que você está mais bem preparado para realizar esse treinamento HIIT, a minha sugestão é que você aumente essa densidade, que você faça então 2:1. No caso, 1 minuto de corrida intensa, 1 minuto ali a 120, 130% e 30 segundos de descanso somente, ou seja, corro 1 minuto, corro 60 segundos e descanso 30 segundos, relação de 2:1. Ou seja, é uma densidade alta, o seu treino se torna mais denso. Aí quando você olha aqueles mesmos 18 minutos, na qual você tinha feito somente 6 minutos de corrida e 12 minutos de descanso, a relação inverte. Você vai fazer 12 minutos de corrida e descansar só 6 minutos, para a mesma intensidade ali de 110, 120%. Praticamente você, nos mesmos 18 minutos, fez o dobro de esforço, ou seja, seu gasto energético vai ser o dobro. O seu estímulo para desenvolvimento da sua condição cardiorrespiratória será o dobro. Só que se você ainda não está apto, ou se você não está acostumado, por mais que você seja treinado, faça outras modalidades, outras atividades, comece de forma bem gradativa. Não vá afoito, não vá com tudo fazer aquele treino HIIT de colocar densidades altas, de fazer muito mais corrida muito mais tempo de corrida para um menor tempo de descanso. Não, opte por densidades mais brandas, até para você se acostumar, se adaptar a correr com velocidades que a gente chama de supramáxima, né? Ou seja, velocidades acima do seu máximo, da sua condição aeróbia máxima, ok? Então é fundamental que você leve em consideração, primeiro, eu preciso estar preparado mentalmente para fazer um belo de um esforço. Eu vou correr muito rápido, eu vou jogar ali suor para tudo quanto é lado, eu vou fazer muito barulho na esteira porque eu vou colocar uma velocidade alta. Eu vou
hiperventilar, eu vou ficar ali parecendo um maluco na esteira, mas é exatamente isso que pede a metodologia do HIIT. Então, esteja bem focado, bem concentrado quanto a isso, tá? Segundo, não coloque uma velocidade aleatória. Você precisa, de alguma forma, identificar a sua velocidade. E eu já te dei a sugestão de fazer aí um HIIT de 3 minutos por 3 minutos, ajustando a velocidade até encontrar aquela velocidade que você fala, essa velocidade pegou, essa daqui realmente bateu, não consigo fazer 10, 15 segundos a mais. Então, selecione essa velocidade e use ela como referência aí por alguns meses. Aí você, obviamente, melhorou, evoluiu, você precisa validar novamente essa velocidade, porque certamente você subiu de nível e certamente a sua velocidade será maior também, ok? A outra dica, varie, faça estímulos tanto de 3 minutos, faça estímulos de 2 minutos, faça estímulos de 1 minuto e faça também estímulos de 30 segundos. Até para sentir se suas pernas suportam realmente colocar uma velocidade alta e estimular o seu coração a bater ali nos 100% de frequência cardíaca máxima o tempo inteiro, ok? Então brinque com essas variações de um dia eu corro 3, um dia eu corro 2, um dia eu corro 1 minuto, alguns dias, não com tanta frequência, faço 30 segundos, mas sempre variando, nunca fique repetindo o mesmo treino. E o mais legal, tudo isso dentro de um intervalo fixo de 20 minutos, de 15 a 20 minutos você consegue fazer diferentes manipulações da questão da duração do esforço e a duração do descanso, perfeito? E para você que está começando, sugiro que você comece com densidade mais baixa, ou seja, faça 1 para 2, ou seja, 1 minuto de esforço para 2 minutos de descanso, ou 2 minutos de esforço para 4 minutos de descanso. Aí no caso, 4 minutos parado do lado da esteira, isso daí é uma forma chata, né? Vou ficar 4 minutos olhando a esteira ali e não fazer nada. Então beleza, coloca uma caminhada. Você continua ali fazendo um esforço físico, mas de baixíssima intensidade, mas você está ainda trabalhando um pouco da sua condição cardiorrespiratória, enquanto você, obviamente, se recupera para realizar um novo sprint, um novo estímulo, ok? E assim, quando você for evoluindo, eu sugiro que a cada 2 semanas, a não ser que você vá com uma frequência mais alta, a cada 1 semana você já possa mudar, mas passe de uma densidade de 1 para 2 para 1 para 1, 1 para 1, depois 2 para 1 e até, dependendo do quanto você for colocar ali de estímulo, da velocidade que você vai ajustar para o tempo, até é possível você colocar 3 para 1. Só que daí vai ser um HIIT de curtíssima duração. Imagine que você só tenha 10 minutos para treinar, 3, 4 minutos para aquecer e 6 minutos para treinar. Você vai fazer o quê? Uma densidade 3 para 1. Você vai correr 45 segundos e descansar somente 15 segundos. Esse é o famoso HIIT 3 para 1. Densidade mais alta que essa praticamente não existe, certo? Então você corre 45 segundos numa altíssima intensidade e descansa só 15. Obviamente que você não vai conseguir mais do que 5, 6 sprints dessa forma, que é humanamente impossível suportar tanta concentração de lactato, a frequência cardíaca tão alta, uma hiperventilação que você praticamente não consegue suportar, ok? Então, siga essas minhas orientações, pode acreditar que isso daí está totalmente baseado, pautado em ciência. Hoje existem inúmeros estudos que defendem essas variações, isso que eu estou falando, muitos estudos de revisão com meta-análise que realmente comprovaram, pegaram vários estudos e conseguiram identificar que tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo é real, é fácil de colocar em prática e traz resultados muito mais rápidos do que você simplesmente colocar qualquer velocidade e falar, hoje eu vou fazer 1 minuto para 1 minuto. Falar que isso não funciona é mentira, pode funcionar, mas certamente você não está otimizando o seu tempo e a gente sabe que hoje um dos ativos mais importantes da vida do ser humano é o tempo. Então, otimize seu tempo, treine de forma adequada e não perca tempo. Valeu?